O povo sem visão perece. Nós, como igreja, precisamos de visão. Precisamos de ter uma visão, uma direção. Se você perguntar, há muitas pessoas que muitas vezes frequentam uma igreja há anos e nunca souberam qual é a visão daquela igreja. E se talvez chegar para o pastor e perguntar, pastor, curiosidade, qual é a visão da nossa igreja? É capaz do pastor fazer uma cara de interrogação. Como assim? A nossa visão é ganhar almas, é pregar o evangelho, mas isso é a visão geral que Deus tem para a igreja do Senhor Jesus ao redor do planeta Terra. Nós precisamos de entender que cada igreja local precisa de saber a sua função, de por que ela existe, para que ela existe, qual é o diferencial que existe entre essa igreja e uma outra qualquer que esteja na sua proximidade ou distante. Nós precisamos ter uma direção. O povo sem visão perece. Moisés teve uma visão, era completamente diferente da visão que Deus deu a Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, mas a visão de um era diferente, completamente diferente da visão do outro. O propósito era um só, que o povo de Israel se tornasse um povo, uma nação. Mas a visão de Moisés era libertar o povo do cativeiro. A visão de Josué era levar o povo para dentro de Canaã. A visão de Davi era consolidar o reino. Cada um teve o mesmo propósito, mas com uma visão específica. E a nova tem uma visão específica. Amém? E é importante você conhecer a visão, porque você é parte dela, para que você até possa dizer, estou dentro ou estou fora. Sendo essa a visão, eu estou dentro. Hoje pela manhã, uma pessoa voluntária do nosso grupo de voluntários, eu estava passando aqui dando bom dia, bom dia, bom dia, e aí uma menina que estava em pé ali, ela falou assim, pastor, esse dia para mim é um dia muito especial. E eu pensei que ela estava falando sobre o dia de hoje pela manhã. Eu falei, eu também acho que esse encontro vai ser uma bênção. Ela falou, não, eu estou falando do Vision Sunday. Porque eu tomei a decisão de ficar na Nova num Vision Sunday há 2 anos atrás. Quando eu ouvi a visão, quando eu ouvi qual era a visão da Nova, eu disse, aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar. Mas há pessoas que talvez ouvindo qual é a visão, digam, opa, isso aí não é para mim, estou fora. É importante você conhecer. E a gente não começou a ter uma visão a respeito dessa igreja ontem. A gente começou o nosso ministério aqui na Barra da Tijuca há 20 anos atrás. Quando eu imaginei que iria ter uma igreja na Barra da Tijuca? Nunca. Há 30 e poucos anos atrás, quando Deus falou comigo sobre começar uma escola bíblica, eu estava na África do Sul, e Deus falou comigo de começar uma escola bíblica, nos modelos e moldes daquilo que eu estava vendo lá, na escola bíblica de lá, e começar uma igreja na Barra da Tijuca, eu disse, é impossível que isso seja de Deus. Aliás, deixa eu pedir para a Denise vir aqui. Fica aqui do meu lado. Porque, na verdade, a visão não é simplesmente algo que começou no meu coração. Quando Deus falou comigo, eu tive que falar com ela. Para perguntar, mas vem cá, vamos orar sobre esse negócio. Porque eu falei com ela, vamos orar sobre esse negócio. Deus falou no meu coração. E eu pensei assim, cara, ela vai ser o divisor de águas. Porque não é possível que isso que eu esteja sentindo, percebendo e ouvindo de Deus, seja de Deus. Isso deve ser uma coisa, um engano qualquer. Porque eu não vim para a África do Sul para voltar para o Brasil. Eu vim para ficar, para criar os meus filhos aqui. Eles vão crescer, a língua primeira deles vai ser o inglês. Paciência, vamos ficar aqui. A gente veio para ficar aqui. E de repente Deus disse que eu deveria voltar para o Brasil e começar uma igreja na Barra da Tijuca e começar uma escola bíblica. Cara, eu nunca dei aula de absolutamente nada, eu não sou professor, não tenho curso de pedagogia, não entendo nada a respeito da aula. Isso não pode ser de Deus. Começar a igreja na Barra da Tijuca de jeito nenhum. Se Deus me chamasse para abrir uma igreja no Rio de Janeiro, em qualquer bairro, eu abriria em qualquer lugar, menos na Barra da Tijuca. Porque naquele tempo a Barra da Tijuca tinha fama de cemitério de pastores. E eu disse, eu não vou levar o meu ministério para o cemitério. Eu não vou levar o meu ministério para o cemitério. Eu não vou entrar nessa. Por quê? Porque o que diziam era, igreja que começa na Barra da Tijuca tem prazo de validade. O pessoal na Barra da Tijuca não quer saber de igreja, o pessoal da Barra vai de manhã para a praia, de tarde para o shopping e de noite fica em casa assistindo Fantástico. Então ninguém vai para a igreja. É bobagem começar. Aí quando eu falei, deixa eu conversar com ela. Porque se ela disser, não, esquece, eu não quero nem saber, esquece. Se Deus falou comigo, vai ter que falar com ela. Que azar, gente. Falei com ela e Deus falou com ela também.
tinha que largar tudo e voltar para cá. Deus deu paz. Esse é o resultado da visão de Deus, quando Ele fala que o coração te dá paz. E isso foi o que aconteceu, né, no nosso coração. As dificuldades eram grandes, mas havia paz. E assim é com a sua vida também. Nós somos o espelho para você também se inspirar a ter visão sobre todos os seus projetos pessoais, familiares, profissionais. Naquilo que Deus te der direção, você vai ter paz. Vai ser assim também com você. É isso aí. Sabe, quando a igreja tem visão, a sua vida passa também a ter visão, a ter direção. Você começa a ter um norte para os seus negócios, para a sua família, para a sua vida financeira, para a sua vida emocional. Você começa a tomar um norte, a ter um rumo. E Deus quer que a sua vida tenha norte, tenha rumo, tenha direção. Amém? E a gente quer compartilhar com você essa visão hoje aqui, né? A gente ama servir vocês. Vocês são uma bênção na nossa vida. A gente ama servir vocês. Amém. Verdade. Legal. Amém. Gente, sem essa mulher, a nova não existiria. Aleluia. Glória a Deus. Ontem foi dia dos namorados. Comemorei com os netos. Mas hoje ela não me escapa. Vision Sunday, é isso aí. Tem que ter visão, cara, tem que ter visão. Pergunta para essa noite é: o que é que a nova vê? Para o que é que ela existe? De vez em quando, eu digo isso. Quando você tem duas igrejas, uma do lado da outra, e as duas têm a mesma visão, o mesmo propósito, são uma a cópia da outra, uma das duas está sobrando. Não tem nada de errado em haver duas igrejas, parede com parede, contanto que uma tenha um propósito e uma visão e a outra tenha outro. Há igrejas por aí que eu garanto a você, não tem visão. Não tem visão. Eu me lembro de que alguém comentando, um pastor de uma igreja, que é uma denominação relativamente grande até no Brasil, esse pastor comentando comigo, ele disse, olha, o principal pastor da nossa igreja, o homem que começou a coisa toda, ele disse que a nossa denominação é como um grande self-service, tem de tudo para qualquer um, tudo, a gente pega de tudo. O que passar na frente a gente pega. Se é maldição hereditária que está na moda, a gente adota a maldição hereditária. Se é G12, a gente bota o G12 para dentro. E a gente bota tudo, a gente é como uma draga espiritual, que pega tudo. Quem pega tudo não tem visão. Quem abraça qualquer coisa não tem visão. Tudo me serve. Não é tudo que me serve. Eu tenho uma visão. Quando eu vou comprar roupa, eu tenho um determinado gosto. Não é qualquer roupa que me serve. Aliás, da roupa de presente é problemático por causa disso, né? A gente já dá a roupa dizendo assim, ó, se quiser é só trocar. Já tem etiqueta aí dentro para trocar. Porque a pessoa tem um gosto pessoal. Aquilo agradou você, de repente não agrada a pessoa. Mas por quê? Porque cada um tem uma visão. Cara, essa roupa me faz ficar muito gordo, muito magro, muito comprido, muito feio. Vermelho não combina comigo. Tem o meu gosto. E visão de igreja é algo importante. Sabermos quem nós somos, para onde a gente vai. Ter uma visão para saber para onde a gente vai. E o que é que a nova vê? Eu vou passar alguns pontos para você aqui, que tem tudo a ver, ou muito a ver, com aquele vídeo que a gente passa aqui constantemente, a igreja que eu vejo. A gente ainda vai passar esse vídeo hoje mais uma vez. Se você chegou atrasado, nunca vi, pastor, sempre chega atrasado, agora você vai ver. Porque a gente vai passar. Aliás, eu quero encorajar você a ter esse texto da igreja que eu vejo. Não somente assistir o vídeo, está disponível no site da igreja, mas eu quero convidar você a ter esse texto por escrito, imprimir o texto. Se você não tem e quiser, a gente passa para você por e-mail. É só você falar comigo, com o pastor Jorge Daltro, com a Carla, com alguém da equipe da igreja.
dá o seu e-mail, a gente passa para você por escrito, por e-mail, o texto, a igreja que eu vejo, para você ler, estudar, sublinhar, marcar, entender, abraçar aquela visão. Então, para que a Nova existe? O que a Nova vê? Para que ela existe? Número 1, é visão nossa como igreja revelar Jesus. Esse é o primeiro ponto e talvez o mais importante da nossa visão. Revelar Jesus. Quem Jesus realmente é. Quem Jesus realmente é. Entenda uma coisa, há pessoas que pensam ainda em Jesus de uma forma que a Bíblia não revela, de uma forma que o mundo imagina, de uma forma que o mundo interpreta, mas nós precisamos entender quem Jesus é. Nós, como igreja, precisamos entender quem Jesus é. Você pode repetir isso? Quem Jesus é. Gente, Jesus é Deus. Jesus não é simplesmente um profeta, um revolucionário, um cara gente boa, um mártir. Ele é Deus. A Bíblia revela dizendo que Ele é a imagem visível do Deus invisível. O que isso significa? Significa que quando você olha para Jesus na palavra dos evangelhos, você está vendo a expressão de quem Deus é, do caráter de Deus. O caráter de Jesus, as ações de Jesus, as palavras de Jesus revelam o caráter do Pai. Por isso Jesus disse para os seus discípulos, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Quando você vê a mim, você vê o Pai. Ele é a imagem visível, o caráter visível do Deus invisível, manifestado de maneira clara, o caráter do Pai, manifestado de maneira clara em Jesus. Olhando para o Antigo Testamento, você nem consegue entender plenamente quem Deus é. Você vai ter uma ideia, mas muitas coisas vão atrapalhar a sua visão por causa da lei. A lei obrigava Deus a agir de um modo que não era a plenitude da sua manifestação. Por quê? Porque havia a lei. Você imagina um juiz que tem diante de si a lei, ele é gente boa, ele é um homem íntegro, ele é um camarada compassivo, ele é um camarada que é ótimo com a sua família, é um abençoador, ele é até um crente, mas na hora de julgar, ele não pode julgar segundo o seu coração, ele tem que julgar segundo a lei daquele país. E Deus muitas vezes se manifestava através da lei, por causa da lei. E o povo sofria muitas vezes as consequências da lei. Então, olhando para o Antigo Testamento, não dá para entender 100% quem Deus é. Você quer entender 100% quem Deus é, você tem que necessariamente ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos evangelhos você começa a conhecer o caráter de Jesus. Conhecendo o caráter de Jesus, você está conhecendo o verdadeiro caráter do Pai. Nós precisamos entender, Ele é o único e verdadeiro Salvador. Não há outro, não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Colossenses 1, de 13 a 23, revela para nós que Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Ele é o pão do céu, ou seja, Ele é o alimento do céu, dado a todos nós. Amém, gente? Ele é a concretização de toda a imagem profética do Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Redentor. Ele é o verdadeiro Shabat. O Shabat não é um dia, o Shabat é uma pessoa. O sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa, o sábado é Jesus. Vinde a mim todos vocês que estão cansados da religiosidade, do peso, do fardo, e eu darei a vocês descanso. Aleluia! Ele é a palavra feita em carne e osso. Jesus, Ele é a graça. Jesus não tem graça, Ele é a graça. Ele não veio simplesmente demonstrar, pregar a graça. Ele veio manifestar a graça na sua própria carne. Aleluia! Em segundo lugar, qual é o objetivo da Nova? Para que a Nova existe? Ela existe para conduzir as pessoas para a maturidade. Conduzir as pessoas para a maturidade. Esse é um objetivo claro que Deus colocou no meu coração. Eu quero uma igreja, Deus falou isso comigo de maneira clara. Eu quero uma igreja que conduza os meus filhos para a maturidade.
Existe muita imaturidade no meio do povo de Deus. Muita imaturidade. Todas as bobagens e besteiras que você ouve falar que acontecem nas igrejas é fruto de imaturidade. Nada mais, nada menos. Só isso. Não é uma questão de ter idade. O pastor pode ter 60 anos de idade, 80 anos de idade, e ainda assim tomar atitudes imaturas. Nós precisamos amadurecer, e não é uma questão de maturidade em termos de vivência, de mundo, de vida. Essa pessoa deve ser uma pessoa madura em Cristo, porque olha só, já tem 60 e poucos anos, né, e já está na igreja há mais de 30 anos, então deve ser uma pessoa muito madura. Você encontra de repente pessoas que têm mais de 60 anos, estão na igreja há mais de 30 e ainda são bebês espirituais. Mas Deus, quando chamou a mim, a pastora Denise, para nós estabelecermos uma igreja, fosse ela aonde fosse, uma das coisas que Deus falou comigo a respeito do meu ministério, conduzir pessoas para maturidade. Conduzir os cristãos para a maturidade. Nosso foco, gente, não é a lei, porque a lei não nos conduz para a maturidade. A lei, ela serviu, Paulo diz isso, como uma babá. Ele usa o termo um aio. Um aio seria o equivalente masculino de uma babá. A lei nos conduziu como uma babá. Nosso foco não é a lei. Nosso foco como igreja, como nova igreja, não é escatologia. A gente não está interessado aqui em saber quem é o anticristo. A gente não está interessado em saber quem é a besta. A gente não está interessado em saber quem é, o que significam todos aqueles olhos que aparecem naqueles monstros que são descritos no Apocalipse. A segunda vinda de Jesus nos interessa. Esse é um tema que nos interessa. A segunda vinda de Jesus, não a primeira vinda do anticristo. A segunda vinda de Jesus é um assunto que Paulo, ele fala, vai ocorrer, porque Jesus prometeu. E quando vocês menos esperarem, Paulo escreve para os Tessalonicenses dizendo, quando o anjo der o sinal, quando ele tocar a trombeta, quando chegar o momento em que Deus determinar, é a hora de Jesus voltar, nós, os que estamos aqui, teremos os nossos corpos transformados, os que morreram em Jesus ressuscitarão também, terão seus corpos transformados em corpos glorificados, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ele fala do arrebatamento, depois ele fala do juízo. Passado um tempo Jesus voltará, nós voltaremos com ele para julgar o mundo. Isso é importante. Quem é o anticristo eu não quero saber. Quem é a besta? É besta, então não quero saber. Se a besta é uma besta, para que eu quero saber? Não quero saber. Mas e a grande tribulação? Nós, a igreja, não temos que nos preocupar com grande ou pequena tribulação. A igreja já passa por tribulação desde que ela é igreja. E se tiver que passar por uma grande tribulação, nós vamos passar com Jesus. Mas eu garanto uma coisa para você. A Bíblia nos diz, nos versos e palavras que Jesus deixou registrado para nós, que nós como igreja seremos arrebatados desse mundo antes de uma grande tribulação qualquer. Se você acha que está ruim agora, você não sabe como vai ficar quando nós formos embora desse planeta. Isso aqui vai virar um pandemônio. Vai ser o caos. Mas nós vamos, não adianta querer identificar quem é o anticristo, porque você e eu não vamos ver a cara dele. Quando ele se manifestar, nós já vamos estar encontrando com Jesus nos ares. Então eu não quero saber. E eu pergunto para você o seguinte, se você soubesse hoje quem é o anticristo, veio um anjo, te revelou, e o anticristo dissesse, o anticristo é o teu vizinho. Aí, já sabia, só podia ser por isso essa barulheira de madrugada, que eu não consigo dormir. É um perturbado mesmo, realmente é um anticristo. Se você descobrisse quem é o anticristo, o que isso alterava na sua fé? É uma pergunta interessante de ser feita. O que isso alteraria na sua fé? Se você descobrisse que o anticristo já nasceu, está no mundo, e mora no apartamento do lado do seu, o que você fazia com a sua fé? Pastor, eu batia na porta dele e já dizia, estou contigo e estamos juntos. Ou você dizia, eu não quero nem saber, eu continuo servindo ao meu Deus, porque Deus não tem anticristo que suporte a presença de Deus, que vença o nosso Deus. Amém? Então nosso foco não é escatologia, nosso foco não é a lei, nosso foco não é o seu dinheiro, nosso foco não é a nossa fama, o nosso foco é Jesus. Quando o foco são doutrinas, presta atenção nisso. Doutrinas, existem
várias doutrinas bíblicas. Batismo nas águas é uma doutrina. Batismo com o Espírito Santo é uma doutrina. Mas quando o nosso foco são doutrinas ou qualquer outra coisa, as pessoas se tornam legalistas, religiosas, permanecem na imaturidade e a igreja se torna uma tribo excludente. A igreja não foi chamada para ser uma tribo excludente. A igreja foi chamada para ser uma família inclusiva. Não uma tribo que exclui, mas uma família que inclui. Amém? Esse é o nosso chamado. Nós temos hoje pela manhã, não sei se você assistiu o culto de hoje de manhã, essa palavra é uma continuidade daquilo que eu preguei hoje pela manhã, que foi algo diferente. Mas entenda só uma coisa. Se todos nós aqui fizéssemos um círculo em torno desse auditório, todos dessemos as mãos, estivéssemos todos nós de mãos dadas, mas assim, olhando na posição que eu estou aqui, voltado para dentro, essa não é a igreja que Jesus quer. Todos nós unidos, de mãos dadas, mas olhando para fora dos muros da igreja. Porque nós não somos uma família, uma tribo excludente, nós somos uma família inclusiva. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso comigo? Nós não somos uma tribo excludente. Nós somos uma família inclusiva. Aleluia! O nosso foco é Jesus. E quando o nosso foco é Jesus, a gente cresce e amadurece. Terceira coisa, qual é o motivo da existência da Nova? Para que nós existimos como igreja? Para revelar a verdadeira mensagem do Evangelho. Faz parte da nossa visão, revelarmos ao mundo a verdadeira mensagem do Evangelho. A real mensagem do Evangelho são as boas novas. Evangelho é um termo que significa literalmente boa notícia, boas novas. A mensagem do Evangelho, ela está baseada na graça e na fé que fluem através do amor. A mensagem do Evangelho não é outra coisa. Não é outra coisa. A mensagem do Evangelho, ela se baseia na graça e na fé que fluem a partir do amor. Em Efésios 2, no versículo 8, eu coloquei uma versão diferente aqui para você acompanhar. É a versão BE. Quem já ouviu essa versão alguma vez? A gente tem a NVI, a gente tem a NAA, nova, Almeida atualizada, e eu achei essa versão BE. Quem conhece a versão BE? É porque fui eu que inventei. É BE de bem explicadinha. É uma versão bem explicadinha para você entender. Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça, ou seja, através do favor imerecido do nosso Deus, vocês são salvos. Ou seja, salvos no grego, sozo, que vem de sotéria, salvo, curado, liberto, próspero, vitorioso, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom, ou seja, é um presente de Deus, que é amor. Você viu que nesse versículo aqui está incluindo graça e fé que fluem do amor? Que graça e fé são presentes que Deus nos dá, que Deus nos deu, mas isso vem do amor. E nós manifestamos e falamos e ensinamos graça e fé, não como uma doutrina, mas como um estilo de vida. Amém? Nós queremos vivenciar graça e fé, e não simplesmente ensinar pontos, número 1, número 2, número 3, anota aí, graça, número 3, número 1, fé. Não, nós queremos vivenciar isso no nosso dia a dia. Amém? Porque graça e fé que fluem do amor são o real e verdadeiro evangelho. Gálatas 5, no versículo 6, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Quando a Bíblia fala, quando o apóstolo Paulo fala de circuncisão, ele está falando da religião judaica. Olha o que Paulo está dizendo. Em Cristo Jesus, nem a religiosidade, nem a falta de religiosidade tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém? Ou seja, essa frase, eu te amo,
no amor do Senhor Jesus não pode ser um clichê, uma coisa que a gente diz porque é tradição dos evangélicos ou crentes dizerem isso. A gente precisa saber o seguinte: você está do meu lado, você é da Nova, eu te amo no amor do Senhor Jesus, nós somos parte de uma família. Na Nova a gente se ama. Na Nova a gente não tem absolutamente nada um contra o outro. Contra absolutamente ninguém. Por quê? Porque na Nova a gente, quando tem problema, a gente resolve. Na Nova, quando a gente tem problema, a gente não sai da igreja. A gente senta e resolve. Em algum outro lugar, o irmão me ofendeu. Vou nem falar com o pastor, que é para não dar dor de cabeça, mas estou saindo da igreja. Sumiu da igreja. O que houve? Falou que se aborreceu, que saiu. Na Nova a gente não faz isso. Se chama fugir da realidade. Na Nova a gente tem problema, como qualquer pessoa tem em qualquer lugar, porque nós somos de carne e osso e de vez em quando dá atrito. De vez em quando dá ruim. O que a gente faz? A gente senta, a gente conversa, a gente resolve. Por quê? Porque nós somos pessoas maduras e descomplicadas. Ok? Então complete a frase. Na Nova nós resolvemos os problemas porque nós somos... Aleluia. Aleluia. Olha bem para a pessoa que está do seu lado, vê se ela tem cara de imatura ou de complicada. Não, aleluia, graças a Deus. Claro, o sujeito olhou para o lado, viu a esposa, vai dizer que a esposa é imatura e complicada? Está querendo arrumar encrenca? Ele vai olhar e dizer, querida, tu és uma bênção, mulher madura, descomplicada. Nunca vi uma cabeça descomplicada como essa. Aleluia. Aleluia. Em quarto lugar, é parte da nossa visão. Amar a Deus, amar a vida e amar as pessoas. Na Nova a gente quer aprender cada vez mais a amar a Deus, amar a vida e amar as pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses 3 pontos. Amar a Deus. Gente, na Nova nós reconhecemos que Deus é bom. Na Nova nós entendemos que problema, luta, dificuldade, doença, falência, isso vem do inferno. Não vem de Deus para ensinar uma lição. Se você está na Nova e ainda tem algum resquício dessa mentalidade, joga isso no lixo. É um conselho que eu costumo dar para as pessoas quando chegam para mim para dizer, pastor, eu estou tomando a decisão de me tornar membro da Nova. A primeira pergunta que eu faço, mas você está vindo de alguma outra igreja? Eu estou vindo da igreja X, da igreja Y. Eu dou um conselho chocante para a pessoa. Dou um conselho chocante. Eu sei que muita gente se choca com esse conselho. Olha, faça o seguinte, pega tudo que você aprendeu na igreja X, tudo que você aprendeu na igreja Y, deixa numa mala lá fora, para com o Lourdes passar e levar. Não traz para dentro, porque vai dar confusão, vai dar ruim. Pastor, mas lá onde eu estava, na igreja X, teve muita coisa ruim, mas também teve muita coisa boa. Eu quero trazer as coisas boas. Pode deixar que aqui tem muita coisa boa. A gente não precisa. Dessas da outra, a gente não precisa. A gente tem as nossas, coisas boas. Então, joga no lixo, deixa fora. Pastor, mas eu vou ter que aprender do zero? Vai. Mas eu estou na igreja há 20 anos. Vai ter que aprender do zero. Mas eu já sei. Vai ter que aprender. Mas vai fazer o alfa. Mas eu já conheço. Vai fazer o alfa. Mas pastor, já me segue no alfa, vai aprender as doutrinas. Vai fazer o alfa. Por quê? Porque o alfa é um curso equalizador. Se você tem 2 horas de igreja ou 20 anos de igreja, você que tem 20 anos e você que tem 2 horas, que aceitou Jesus, vão entender. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, dízimo, oferta... Vão entender como é que a Nova entende. Não como, mas eu aprendi diferente da igreja tal. Joga no lixo. Mas eu ouvi falar que... Joga no lixo. Aprende do zero. Para que você possa ter maturidade, descomplicar e andarmos todos dentro da mesma visão. Amém? E quem não disse amém é porque já está dizendo, pastor, acho que eu estou fora. Na Nova a gente reconhece que Deus é bom. Então nós amamos a Deus sem fazer força. Sem ficar tentando provar nada para Ele. Por quê? Porque nós reconhecemos o quanto Ele nos ama. Dizer o quanto você ama a Deus sem primeiro reconhecer o quanto Ele te ama é perda de tempo, é esforço humano. Você primeiro precisa entender o quanto Deus te ama,
para agora poder dizer para ele, eu te amo, sem fazer força, sem paranoia, sem se descabelar. Amar a vida, o que a gente quer dizer com isso? Gente, na Nova, a gente aprende que a vida é bela. Tem uma série que eu preguei há alguns anos atrás, que eu recomendo você buscar no YouTube e assistir. A vida é bela, era o título da série. A vida é bela. Na Nova, a gente aprende que a vida é bela. O diabo quer dizer para você que não é assim. O diabo vai dizer para você que você vive no mundo cão. Talvez até dizer para você que não vale a pena viver. Mas tudo isso só é verdade para quem está sujeito à escravidão do inferno. Em Cristo, você foi trasladado das trevas para o reino da sua maravilhosa luz e está assentado com Cristo em lugares celestiais. Se o mundo é cão, o mundo é cão. Você não está vivendo no mundo cão, você está vivendo no reino de Deus. Quem te governa não é Satanás e o seu sistema infernal. Quem te governa é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então você tem que olhar agora a perspectiva da vida pelos óculos dele, pela visão dele, não mais a visão do diabo. Pela visão do diabo, o mundo é um mundo cão. Nesse mundo só tem coisa ruim, está tudo numa desgraça, esse não vale nem a pena viver. Essa é a perspectiva do inferno, é assim que o inferno quer que a linguagem das pessoas seja. É uma linguagem negativa, é uma linguagem derrotista, é uma linguagem de perda, é uma linguagem de sofrimento. A nossa linguagem é a linguagem do reino. A linguagem de quem é membro da Nova é a linguagem do reino. Deus é bom. Deus tem planos de coisas boas para a minha vida. Se há coisas ruins, eu não estou olhando para o copo meio vazio, eu estou olhando para o copo meio cheio. Deus é bom, Ele está no controle da minha vida, Ele tem planos de coisas boas para mim, independente do que esteja acontecendo nesse mundo. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Aleluia! Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e observar e prestar atenção? O que você está vendo aí é um ET. Nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo. Aleluia. E amar as pessoas, pastor? Cara, na Nova nós reconhecemos que as pessoas podem ser frágeis, carentes, imperfeitas, cheias de defeitos, mas Deus as ama. Deus ama, então nós queremos ajudar essas pessoas a crescer, a amadurecer, nós queremos amá-las com o amor ágape, o amor do nosso Deus, não com o nosso amor natural, que está muito mais inclinado para quem a gente ama, quem a gente simpatiza. Não, eu quero muito mais do que isso, eu quero ir além, porque se Jesus só salvasse aquele com quem ele simpatiza, eu não sei se eu seria salvo. Eu sei que Jesus me ama, mas eu não sei se ele simpatiza comigo, mas eu tenho certeza que ele me ama. E não fica olhando com essa cara para mim não, porque eu também acho que ele não simpatiza com você não. Ele te ama, mas você não sabe se ele simpatiza com você. Graças a Deus não fomos salvos porque Deus simpatizou, mas porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E nós cremos nele, então recebemos a vida eterna. E a gente quer amar as pessoas do mesmo jeito, não com base em mera simpatia, mas com base em ágape. Em quinto lugar, que é que a Nova é chamada para ser? A Nova é chamada para pregar uma mensagem que é simples, que é fácil de entender, sem ser superficial. As pessoas confundem simplicidade com superficialidade. Gente, eu garanto para você, não posso provar isso. Quando chegar no céu, talvez a gente consiga provar. Mas eu acho que hoje, se Jesus viesse ao mundo hoje e se inscrevesse para ser aluno de um seminário teológico, eu acho que Jesus ia levar bomba. Acho que Jesus não ia ser aprovado. No momento em que ele tivesse que fazer uma prova, aluno Jesus, nome completo, Jesus de Nazaré, ok, senhor aluno de Jesus de Nazaré, o senhor vai fazer agora a prova de hermenêutica. Então o senhor vai pregar para nós. Nós vamos ver se o senhor entendeu a matéria de hermenêutica. E é claro que também será avaliada a homilética. Então o senhor agora tem 10 minutos para fazer sua pregação. Imagina Jesus, ao invés de ir para trás do púlpito, dizer, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui, abra sua Bíblia no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará.
Vamos meditar a respeito desta passagem das Escrituras, segundo a visão de Lutero e Calvino. Agora você imagina Jesus. Isso aí é como aprende no seminário. Agora tu imagina, Senhor Jesus, é a sua vez. O aluno que veio antes do Senhor pregou aí sobre a visão de Lutero, a visão de Calvino, ganhou nota 10. Agora vamos ver o Senhor. Aí Jesus, em vez de ir para trás do púlpito, ele senta. Fala assim, gente, tem uma história para contar para vocês. Tinha 2 camaradas, rapaz. Um estava jogado na beira do caminho, todo estrupiado, foi assaltado, deram uma coça nele, deram uma dura no cara, o cara ficou a ponto de morrer. Aí passou o outro, olhou e passou de largo, era um sacerdote. Depois veio um outro, um terceiro cara, era um levita, passou de largo, não deu a bola. Depois passou um samaritano. Tu imagina só, samaritano, o povo inimigo do povo de Israel. O samaritano foi lá e cuidou do cara, levou o camarada para dentro de uma estalagem, pagou o estalajadeiro dizendo, olha, está aqui 2 denários, equivale a 2 dias, daqui a 2 dias eu volto. Se eu não voltar, tem dinheiro para você cuidar desse cara até a semana que vem. E assim é o reino de Deus. Senhor Jesus, o senhor não vai continuar? Não, já acabou. Acabou? Sua pregação acabou? Ah, nota 0! Reprovado, expulso do seminário, por incapacidade intelectual, ou qualquer coisa semelhante. Jesus ia ser reprovado. Mas entenda só uma coisa, o fato da mensagem de Jesus ser simples e fácil de entender, não significa que ela é superficial, pelo contrário, as mensagens de Jesus dão um nó na cabeça de muito intelectual, porque são profundas. Gente, Jesus pregava e ensinava através de parábolas, histórias simples, mas extremamente profundas, que todos, desde o mais simples camponês até o mais instruído fariseu, conseguiam entender. E nós precisamos seguir nessa mesma linha. Ainda no primeiro século da igreja, muitos falsos mestres estavam tentando desqualificar Paulo, dizendo que o que ele pregava era falso, era superficial, não tinha profundidade. E hoje, quem prega o que Paulo pregava, o evangelho da graça e da fé, sofre o mesmo tipo de perseguição. Gente, se nós pregamos o que Paulo pregava e não sofremos a perseguição que Paulo sofria, alguma coisa está errada. Quando a gente começa a pregar graça e fé, pode ter certeza, nossos dias de sossego acabaram. Mas quando a gente prega graça e fé, a gente vai obter os mesmos resultados que Jesus obtinha, que Paulo obteve, vidas salvas e transformadas. Qual é a característica das pessoas religiosas, das igrejas que pregam religiosidade? Pessoas doutrinadas. Qual é a característica de quem prega graça e fé? Pessoas transformadas. E é isso que Deus espera de nós como igreja. Amém, gente? 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. E considerem, Pedro falando, e considerem a longanimidade, a paciência do nosso Senhor, como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo, que escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Eu creio que Pedro aqui, por um acaso, isso é uma das razões pelas quais eu creio que a epístola de Hebreus foi escrita por Paulo. Pedro fala de uma carta que Paulo escreveu para um público que aqui ele não especifica quem era, mas ele está dizendo, é o mesmo público para quem Pedro estava escrevendo. E Pedro, a epístola de Pedro, era uma epístola escrita para o povo hebreu, os hebreus convertidos a Cristo. E ele diz, considerem como a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, como o justo viverá pela fé. A graça alcança o mais vil dos pecadores. O evangelho não é só para os judeus, é também para os gentios. Os gentios não precisam de seguir a lei. A lei caducou, a lei já era, o fim da lei é Cristo. É sobre isso que Pedro está dizendo. Coisas difíceis para nós que somos judeus, educados nesse sistema, que sempre pensamos que a salvação é só dos judeus,
Sempre pensamos que era só para nós, que nós é que somos o povo escolhido. Agora Paulo escreve certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, o que Paulo está dizendo? O que Pedro está dizendo? Você vai ouvir outros que vão pregar outras coisas que não são aquilo que Paulo tem ensinado. Graça e fé. E para afirmar as suas doutrinas, eles vão mentir, eles vão enganar, eles vão deturpar as escrituras, vão deturpar o que Paulo diz, vão deturpar também as demais escrituras para a destruição deles mesmos. Então, o que a gente faz para evitar isso? A gente prega a mesma coisa que Jesus pregava, a gente prega a mesma coisa que Paulo pregou, a gente prega a graça e a fé que fluem através do amor. Em sexto lugar, é a missão da nova. Qual é a visão da nova? É fazer com que as pessoas entendam que a causa de Cristo é a mais importante causa do universo. A causa de Cristo é a causa mais importante do universo. Ouça bem, talvez muitos de vocês fiquem chocados mais uma vez com o que eu vou dizer aqui. Presta atenção. Causas políticas, causas humanitárias, têm o seu espaço, têm o seu valor, mas nenhuma delas supera a causa de Cristo. Causas políticas e humanitárias têm o seu espaço, mas nenhuma dessas causas supera a causa de Cristo. Uma ideologia política, por mais correta e justa que seja ou que pareça, não pode dar vida eterna a ninguém. Você pode seguir o partido que você quiser. Sem Jesus, vai você e o partido para um lugar que não é muito agradável. Uma causa humanitária pode ser extremamente tocante e justa, mas se ela é desencadeada apenas pelo inconformismo humano, ao ver o sofrimento do próximo, essa causa é extremamente limitada. Um necessitado de alimentos que receba alimento, um necessitado alimentado, vestido, continua necessitando de salvação que somente Jesus pode dar. É preferível um necessitado com a sua necessidade, quando passa dessa vida para a próxima, passar a eternidade com Jesus, do que vestido e bem alimentado, passar a eternidade no inferno. Por falta de alguém que lhe deu roupa, que lhe deu comida, mas não lhe deu o evangelho. Causas políticas, gente, a gente tem que tomar um cuidado danado. Porque o mundo está cada vez mais polarizado. E o mundo insiste em que você assuma uma postura. Eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Quando você diz, eu não sou nem de direita e nem de esquerda, eu sou a favor daquilo que é justo. Porque a Bíblia preconiza isso. Há um livro na Bíblia que quase nenhum crente jamais leu. Jamais leu. O livro de Amós. O livro de Amós, há um versículo-chave em Amós. É o versículo em torno do qual todo o livro de Amós gira. É um versículo no capítulo 5 de Amós, o versículo 24. Eu acho que você devia anotar. Eu vou ler para você o que diz o versículo 24 de Amós, capítulo 5. Deus diz o seguinte, o contexto, Deus vem dizendo o seguinte: vocês prestam sacrifícios, vocês vão ao templo, vocês compõem músicas, cantam hinos, salmos, mas vocês desprezam o pobre que mora ao lado da casa de vocês. Vocês andam em carros luxuosos, vocês vivem uma vida abundante e não dão um olhar sequer para aquele que está no meio da rua passando fome. E ele diz o seguinte: nada disso me move. Esses sacrifícios, esses cânticos não me movem, até que eu veja, e aí ele cita agora o versículo 24, até que eu veja que a justiça jorre como uma fonte, e a equidade como uma poderosa correnteza.
Há uma outra versão que diz assim: em vez disso, desses sacrifícios de religiosidade, eu quero ver uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. Partido político algum pode cumprir Amós 5:24. Não há ideologia no mundo que possa cumprir isso aqui. Nenhuma. Por quê? Porque as ideologias estão associadas com uma política que está infiltrada por Satanás, que é o rei, o Deus desse mundo. O mundo jaz no maligno. Eu não estou nem aí para PT, eu já fui militante, eu sei do que eu estou falando. Eu já andei de estrelinha vermelha, com boina de Che Guevara, falando para todo mundo que estava todo mundo errado, mas eu fui convertido e eu entendi que a causa de Cristo está muito acima da causa dos partidos políticos. Muito acima. Eu entendi que o Brasil será um país melhor quando nós espalharmos o evangelho da graça por todos os cantos e Jesus governar essa nação. O plano de Deus nunca foi que Israel tivesse um rei. No momento em que houve um rei em Israel, houve uma polarização. Gente a favor do rei, gente contra o rei. A visão de Deus sempre foi: eu quero reinar sobre o meu povo. Mas o povo rejeitou o rei. E buscou um rei de carne e osso. Deu um ruim danado. Tiveram o primeiro rei, Saul. Não precisou de muita coisa. Tiveram o segundo rei, Davi. Tiveram o terceiro. Gente, você já imaginou isso? No terceiro rei, já deu ruim. O reino dividiu. Reino do Norte, Reino do Sul. Nunca foi propósito de Deus que aquele reino se dividisse. Nós hoje somos uma nação dividida. Por quê? Porque pelas mídias sociais começaram a dizer que você tem que ser de direita ou você tem que ser de esquerda. E há de você se abrir a boca para dizer alguma coisa, alguém te classifica e te bota numa caixa. Se você abre uma boca para dizer que você não gostou disso, que essa decisão está errada, alguém já disse para você, então você é PT roxo. Já disseram isso a meu respeito? Estou vendo pelo que o pastor Fragale falou, que ele é PT roxo. Não sabe de nada, inocente. Já teve gente que é ao contrário. Ah, não, o pastor Fragale é bolsonarista de uma ponta a outra. Sabe de nada, inocente. Eu não estou nem aí para PT, para Lula, para Bolsonaro. Não estou nem aí para nada disso. Você já me imaginou aqui, recebendo algum político, botando aqui em cima da plataforma? Seja bem-vindo, excelência. Já me imaginou fazendo isso? É ruim, hein? É ruim. Já teve gente que saiu da igreja, era membro da igreja. Já teve gente que foi candidato em eleição, era membro da Nova, mas o pastor nos chamou para botar aqui em cima, para falar, para divulgar, saiu da igreja. Pode sair, porque não vai ver nunca o pastor Fragale botar alguém aqui em cima para fazer. Votem no cara, hein? Eu vou votar, vote também. Você não é massa de manobra. Você foi criado para ser uma pessoa inteligente e independente, madura, para saber o que faz e como faz. E não para ser teleguiado por pastor. Você não foi chamado para ser teleguiado. E nós precisamos entender que, como igreja, uma causa política, uma causa humanitária, a igreja abraça causas humanitárias, mas a partir da visão de Cristo, não de uma visão humana, porque eu não me conformo em ver os meus vizinhos sofrendo, então eu abraço uma causa humanitária. Sem Jesus é um fracasso, é temporário. E nós precisamos ter uma visão que vá além da causa política, além da causa humanitária. Os nossos jovens são vítimas disso. Eles sofrem pressão de grupo para se dizerem de esquerda. Não aceite isso. Querem fazer de você um otário, querem fazer de você um idiota, querem fazer de você alguém que é militante político. Não aceite isso. Você tem que militar por Jesus. A causa de Jesus é a causa que está acima de toda e qualquer causa do universo. Do universo. Não aceite ser idiotizado. Não aceite ser idiotizado. Em sétimo lugar, é a visão da Nova. Faz parte da nossa visão. Fazer com que as pessoas entendam que elas são a igreja. Aonde quer que você esteja, você é a igreja. Você é embaixador do reino. Onde quer que você esteja, você é embaixador do reino. Você sabe que a igreja moderna fez uma dicotomia doida. O reino de Deus é uma coisa, a igreja é outra. Aonde a igreja está, o reino está. Aonde a igreja chega, o reino chegou.
Deus falou isso para Josué de forma profética. Josué, aonde você botar a planta do seu pé, aquele lugar ali é teu. Aonde você pisa, você chega. É na faculdade, é na universidade, é na escola, é no trabalho, é no negócio, é no shopping. Aonde você chega, o reino de Deus chegou. Você tem que ter uma visão disso. Você não precisa ser um pastor para ser um agente do reino de Deus. Você é um empresário, você é uma empresária, você é dona de casa. Não importa o que você seja, você é um comerciante, você é um negociante, você é o que for. Aonde você chega, o reino de Deus chegou. É por isso que nós precisamos ter uma visão mais clara e mais expandida a respeito da visão do reino. Eu sou um empresário. A minha empresa é representação do reino de Deus na terra. Eu sou somente uma dona de casa. A minha casa é uma representação do reino de Deus na face da terra. A minha casa é a igreja. A minha empresa é parte da igreja. Quando eu começo a entender isso, aí eu entendi o que é realmente a igreja do Senhor Jesus. Aí eu entendi que mesmo sendo um empresário, eu tenho um chamado. Mesmo sendo uma dona de casa, eu tenho um chamado. Mesmo sendo um músico, eu tenho um chamado. Eu não sou um pastor, eu não sou um profeta, eu não sou um apóstolo, mas eu tenho um chamado. Amém? Eu tenho um chamado. Aleluia. Não importa aonde você esteja. Sabe, quando você começa a entender, a minha empresa, por ser minha empresa, e eu ser de Jesus, é um escritório do céu na terra. Quando você entende isso, cara. Eu já vi gente tomando decisões que aos olhos do mundo parecem maluquice. Cara, o sujeito ficou doido. A gente já está aqui andando em cima da corda bamba. A empresa está mal das pernas e o cara ainda tomou a decisão que a empresa vai dizimar na igreja. Não é o salário do empresário, é a empresa vai dar o dízimo na igreja. O cara ficou doido. Pois é, o camarada ficou doido por Jesus. Pastor, mas no Brasil, quem é empresário não vai para frente. Então experimenta, em vez de pagar só imposto, e fazer como muita gente faz, que para sobreviver tem que dar umas maquiadas. Experimenta fazer da sua empresa uma empresa dizimista. E vamos ver o que acontece. Provai-me nisso, diz o Senhor. Provem-me nisso e vocês vão ver se eu vou ou não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. A gente se acovarda. Não, eu vou dizimar. A minha empresa não. Peraí, a sua empresa é parte do reino, você é do reino, você faz parte. Aonde você está é a igreja. A igreja somos nós. Amém, gente? Nós somos a igreja onde quer que a gente esteja. Na faculdade, na onde for, não importa. Pastor, mas eu sou o único crente na minha sala. Pois é, você ali é luz no meio das trevas. Aleluia. Em oitavo e último lugar, como igreja, a gente quer fazer com que as pessoas entendam que a nova tem uma história. E encorajar cada uma das pessoas a fazer parte dessa jornada. Não é uma questão de você ouvir alguém que diz, mas eu já estou na nova há 10 anos, e nós passamos isso e aquilo, e no tempo lá que nós estávamos na antiga sede, e que aconteceu isso, eu tenho até fotos, a gente tem um monte de foto, tem uma história. A nova não surgiu do nada, geração espontânea, ela tem uma história. Mas entenda o seguinte, a história que conta é a história do momento em que você entrou, dali para frente. O que ficou para trás é muito bonito, é muito interessante, é muito bacana, mas eu quero começar uma história a partir do momento em que eu entrei. Tem uma história acontecendo a partir do momento que eu botei o pé nessa igreja. Tem uma história acontecendo, aqui eu vou vivenciar coisas tristes, coisas engraçadas, aqui de repente eu vou conviver num retiro, junto com alguns irmãos que eu vou conhecer, a gente vai se estranhar, a gente vai se amar, a gente vai ter história engraçada para contar lá na frente, porque eu estou sendo parte dessa história. Eu não quero ficar na nova por 3 meses, eu quero daqui a 20 anos encontrar com você, para você me contar como é que foi, no dia que você se converteu, no dia que você botou o pé na nova, se tornou membro, qual foi a história da sua vida ali para frente? Você é parte da história da nova. Não importa se você está aqui há muitos anos, não importa se você está aqui pela primeira vez. Se você toma a decisão de ser membro da nova, você faz parte dessa história. Sabe, há pessoas que estão aqui, que eu conheço, Cara, pastor Jorge Daltro, a gente se conheceu, quantos anos? Eu não sei nem quantos anos eu tinha. O Jorge muito menos. Era uma criança, praticamente.
Pastora Neiva eu conheci ela adolescente. Você tinha o quê? 17 anos? Por aí, mais ou menos isso. Talvez até menos do que isso. Né? Nunca que eu ia imaginar a Neiva pastora, casada com o Ronaldo. Nem conhecia o Ronaldo. O Jorge, não podia imaginar o Jorge casado. Quanto mais casado com uma bênção dessa, Ana Carla. Podia imaginar nunca. Podia imaginar o Jorge galanzão da igreja e tal. Quando chegava, chegou o Jorge. Chegava de moto na igreja e tal. A igreja lá no suburbão, o pessoal não tinha nem carrinho de rolimã, chegava de moto. Como é que eu ia imaginar? Como é que eu ia imaginar que esse camarada um dia ia aparecer na Nova, ia se tornar co-pastor na Nova? Como é que eu ia imaginar um negócio desse? Cara, mas há uma história, há coisas engraçadas nessa história, há coisas tristes nessa história, mas eu quero saber a tua história. A partir do momento que você botou o pé aqui, tem uma história que começou. E você é parte dessa história. E é muito legal, daqui a um tempo, você poder olhar para trás e falar assim, cara, eu lembro quando eu entrei na Nova, não conhecia ninguém, agora eu conheço todo mundo. Eu entrei na Nova e não era ninguém, agora eu sou um dos pastores da Nova, uma das pastoras da Nova. Eu entrei na Nova, estava sentado lá atrás, agora eu sento aqui na frente. Eu entrei na Nova e não fazia nada, agora eu estou servindo. Eu entrei na Nova e quem via era fulano, ciclano, agora nós somos mais de 100 servindo, agora nós somos mais de 200 servindo. Quando eu comecei, tinha só 10 ou 15, agora tem uma multidão de gente. Quando eu cheguei na Nova, eu comecei a servir na geração nova, agora o pessoal, que era molequinho, está desse tamanhão. Cara, tem uma história que você está construindo. Tem uma história que você está construindo. Quem pipoca de igreja em igreja não tem história para contar. Eu e você queremos construir uma história. Amém? Como os discípulos construíram uma história com Jesus. Os discípulos construíram uma história com Jesus. E a gente quer construir uma história uns com os outros como família. Amém?